Eu quero, nesse instante, convidá-los para nós abrirmos as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes. E livro está junto do livro de Isaías, capítulo 6, verso 10. Se os irmãos quiserem ficar em pé, fica à vontade. Amém? Eclesiastes e posterior vem Isaías. Foi escrito por Salomão. São livros poéticos. Salomão, ou melhor, Provérbios, etc. E bem assim como os demais livros tem livros chamados poéticos. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus, 6:10. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como exército com bandeira? Aleluia. Tomai os seus lugares. Glória a Deus. Todos acharam? Aleluia. Foi escrito por Salomão. Quem é esta? Evidentemente que ele está fazendo aqui a alusão à igreja do Senhor. A igreja de Jesus, ela tem as suas características. Ela é formada por homens e mulheres. Cheio de problemas, cheio de defeito, mas é assim mesmo que a igreja de Jesus. A igreja de Jesus não tem ninguém perfeito. Todos nós temos alguma coisa. E que muitas vezes precisa ser corrigido. Ou então mesmo nós temos que nos corrigir. As irmãs cantaram um belíssimo hino agora. Eu vou morar no céu. Olha que coisa linda. Evidentemente que há de uma forma geral, em toda a sociedade, quer evangélico ou não, que quer morar no céu. Há um batalhão, uma turma, e que às vezes pratica as coisas mais horrendas, e aí quando morre diz, fulano agora está tocando no céu, se ele é instrumentista ou se ele é cantor. Não, agora ele está tocando lá com os anjos. Não é assim não. Para entrar no céu tem algumas exigências que ele impõe. Por exemplo, seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém faz o quê? Verá o Senhor. Verá Deus. Seguir a paz com todos. A paz é uma coisa que as pessoas estão lutando para obtê-la. Há uma luta frenética para obter a paz. Esta guerra, por exemplo, que vai fazer um ano, que começou lá na Ucrânia, né? Há um ano. Será que o presidente da Rússia, ele não tem família? Será que ele não tem senso? Será que ele não tem sentimento? Não tem uma percepção que milhares de pessoas estão morrendo, inclusive criança, joga bomba em maternidade, em que as mulheres estão dando à luz, então estão com sua criança no berço recém-nascido, e de repente cai uma bomba, destrói tudo. Será que esse homem é tão sensível? Ele não tem nenhuma sensibilidade? E tem um outro organismo, né? Que cuida dessas coisas, que está em Nova York, a sede da ONU, Organização das Nações Unidas, que foi constituída logo após a última grande guerra, que terminou em 45. Primeiro era a Liga das Nações, depois mudaram o nome, Organização das Nações Unidas. E o país, o Brasil, tem um assento lá. E tanto é que na Assembleia Geral de setembro, o presidente da República, quem está, vai lá abrir. Por quê? Porque nós, evidentemente, temos lá um tratado. Então, meus amados irmãos, se reúne todos os grandes estadistas para discutir o problema da Ucrânia. Até agora não chegaram a acordo. Será que esses homens não têm nenhuma sensibilidade? Bem assim como José Stalin, que matou mais de 100 milhões de pessoas que não concordavam com a linha de pensamento dele, com o comunismo, e assim sucessivamente. Em 1917, quando começou o comunismo na Rússia, 1917, começou a se articular, 1910, 1911, 12, 13, 14, 15, 16, 17, estourou. Vladimir Lenin
fez direito e achou que o Estado tinha que dar tudo para a população. O Estado não tem fábrica. Como que vai dar as coisas para a sociedade? Não tem como. Mas tem alguns que têm essa cabeça, que o Estado tem que dar tudo. Apenas eu estou dando aqui umas pinçadas. Todas estas pessoas, esse homem que eu falei, Vladimir Lenin, Stalin e outros, Mussolini, outro, Fidel Castro, que em 59 assumiu e matou milhares de pessoas, todos que não concordavam, que destruiu uma faculdade teológica da Igreja Presbiteriana, que apanhou todo o corpo docente, mandou ficar todos assim, e o soldado metralhou todo o corpo docente da faculdade teológica da Igreja Presbiteriana em Cuba. Então, meus amados irmãos, hoje Cuba está numa miséria total. Então, meus amigos, essas pessoas não têm sensibilidade. Terminou a guerra em 45, depois surge a guerra da Coreia, depois surgem outras guerras e assim sucessivamente. O mundo constantemente está em guerra. Mas por que isto? Qual a razão que leva um estadista a provocar uma guerra, matar milhares de pessoas inocentes, crianças, jovens, adultos, etc.? Qual o motivo? E depois de fulano morreu, está no céu. Jamais! Jamais! O céu, meu irmão, só entre os salvos e os santos, louvado seja Deus. Somente os salvos em Cristo. Veio para que eram os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. São nova criatura em Cristo. Nova criatura, nascido. A transformação começa aqui dentro do meu âmago, louvado seja Deus. Mas essas pessoas não. Gananciosos, a ganância pelo dinheiro, a ganância. E assim sucessivamente. Então, meus amados irmãos, para reconstruir a Hungria, né? Hungria? Para reconstruir, vai se gastar bilhões de dólares para reconstruir. Então, meus amados irmãos, é muito triste essas coisas. Mas a igreja de Jesus, embora com todos esses problemas que têm acontecido, mas lá tem uma igreja lá, que o pastor está se reunindo no porão, entendeu? No lugar, junto com os irmãos lá, pedindo a misericórdia de Deus. Está lá, orando. Então, meus amados irmãos, e o Brasil recebeu muitos que vieram de lá. Estão na região ali do Paraná, que já tinha um grupo que tinha vindo, então estão lá no Paraná. E outros ficaram em Brasília. Grupo que o governo brasileiro concedeu a entrada e regularizar a situação deste povo. Bem assim como dos venezuelanos, né? Que está lá em Boa Vista, numa miséria total, que o governo mandou instalar uma grande tenda para atender e hospital também de campanha para atender as pessoas. Então, meus amados, o que leva uma pessoa a fazer isto? Criar, entendeu? Guerra, é coisa assim. Agora, aqui no livro de Eclesiastes diz assim, quem é esta? E aí, a noiva de Cristo. Como noiva de Cristo, nós temos que dar um exemplo positivo para a sociedade. Exemplo positivo. Então diz aqui, quem é esta que aparece como a alva do dia? Todos os irmãos que levantam muito cedo para trabalhar, 4h30, 5 horas da manhã, levanta cedo, motorista de ônibus e etc., e gente que trabalha nos hospitais, e no restaurante, na cozinha dos hospitais, tem que levantar muito cedo. Observa que tem a estrela d'alva. É uma estrela que destaca entre as demais. Uma estrela com um brilho muito reluzente. Ela se destaca entre todas as estrelas. Então, Salomão faz faz uma comparação. Ele faz uma comparação. Quem é esta que aparece, né? Como alva do dia? Como a alva do dia. Formosa. Como? Formosa como? Como? Mais alto, por gentileza. Formosa como a lua. Ela se destaca. Nos dias, por exemplo, quando tem uma lua, a lua cheia, você mesmo aqui dentro da cidade, com toda a iluminação que nós temos, mas ela aparece. Você está na estrada. Quando eu viajava muito, eu parava o carro no acostamento e ficava observando. Então, meus amados irmãos, a igreja de Jesus, ela tem essas características.
A igreja de Jesus, formada por homens e mulheres, salvo pela misericórdia de Deus, liberto de todas as mazelas da vida. Pecado, o que é pecado? É desobediência, é transgressão. Nós fomos libertos, louvado seja Deus. Por outro lado, o nosso nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus. Aleluia. Já pensou? Então, apenas só para aclarar, o céu é uma realidade. O céu não é um mito, nem um inferno. Embora que tenha uma organização que diz que não existe inferno, que o inferno é aqui mesmo. Os irmãos já sabem qual é a organização, né? Então eles batem, vai de porta em porta. Entendeu? Diz que aqui é inferno. Porque na Bíblia deles, onde está escrito inferno, colocaram uma tarjinha preta. Para não estar. Mudou a Bíblia. Ao invés de ser a Bíblia, é Tratado Novo Mundo. Tratado Novo Mundo. Então é a Bíblia falsa. Então, meus amados irmãos, mas aqui diz o texto, formosa como a lua, ela se destaca pelo seu brilho, pela sua luminosidade. Por isso que Jesus diz, vós sois o sal da terra. E o que mais? O que mais, irmãos? A luz? A luz do mundo. A igreja de Jesus, ela tem uma função primordial. A função da igreja. A função da igreja não é para discutir política, de esquerda, de direita, ou do centro, não. A igreja de Jesus é para evangelizar, ganhar os pecadores para o reino de Deus, falar do amor de Deus. Essa é a função primordial da igreja. Não compete à Secretaria da Educação do município, não compete à Secretaria da Educação do Estado, muito menos ao MEC, do Ministério da Educação. Compete à igreja de Jesus. A igreja de Jesus é competência da igreja, porque o Estado não tem condições. A Secretaria do Município da Educação também não tem. É função primordial da igreja. Glória a Deus. Primordial. Outro fator que nós podemos observar, não é apenas o pastor. Porque às vezes a pessoa acha que só o pastor, o presbítero, o evangelista, o diácono, o etc., que tem obrigação. Não, compete a todos nós. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Quando Jesus mandou os 12, posterior mandou 70. Jesus não faz menção dos 70, apenas mandou. Eles vieram e trouxeram uma notícia alvissareira. Nós vimos Satanás como cair com o raio do céu. Não vos alegreis por isto, mas alegrai porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então, meus amados irmãos, então a igreja de Jesus é composta de pessoas simples, pessoas estudadas, pessoas, enfim, que estudam, pessoas assim, que faz a obra do Senhor, faz com dedicação, com amor, com devoção, tem momentos de oração, tem um momento devocional, que lê a palavra, que tem um momento de oração. Vou ter aqui pelo menos 15 minutos de oração, vou orar aqui, num cantinho, entendeu? E assim sucessivamente, porque a oração vai nos fortalecer. A oração é um remédio eficaz, que nos fortalece. Os ossos, os músculos, o intelecto, fortalece tudo, a oração. Agora, se eu não aprecio, eu deprecio a oração, eu tenho uma vida evidentemente vazia. Eu preciso ter uma vida no altar de Deus. Vida de consagração. Santificação e consagração. São duas coisas que estão juntas. Santificação. Eu procuro me santificar. Como? Ouvindo a palavra. Ouvindo a palavra, lendo a palavra de Deus. Porque no momento em que eu leio, Deus fala comigo. Mas quando eu dobro o joelho, eu falo com ele. Dá para dar glória, não? No momento que eu dobro o joelho. Às vezes eu acordo de madrugada, 4 horas da manhã. Eu vou lá para o quarto sozinho, fecho a porta e vou orar. Eu orei antes de me repousar, posterior 4 horas da manhã, eu estou lá orando. Estou contando isso para os irmãos, não é para a minha glória, não. É obrigação minha. É obrigação. Deu 4 horas, ponto da cama. Pode estar no fim da gota, mas eu vou orar. Entendeu? Porque a oração, ela evidentemente vai me autocorrigir de certas coisas que às vezes eu acho que eu estou errado, estou certo, quando estou errado. Então eu preciso orar. Eu preciso orar para que Deus me dê graça, capacitação.
Para que Deus nos dê sabedoria para dirigir, para ensinar, enfim, para instruir a igreja de Deus. Agora o pastor não ora, o obreiro não ora. Torna-se uma igreja gélida. Gélida. Mas a igreja tem que ser atuante, dinâmica. A igreja não pode ser estagnada, parada. A igreja é dinâmica. Todos devem participar da igreja do Senhor. Nós somos membros do corpo de Cristo. Aleluia. Glória a E Deus. Cristo é o cabeça da igreja. Não somos nós que somos o cabeça é Ele. E eu quero lhes dizer mais uma, Ele está aqui esta noite. Glória a Deus. Mas como, pastor, eu não estou vendo? Nós não vemos com os olhos físicos, mas Ele está aqui. Porque diz a palavra de Deus lá no livro do Apocalipse, capítulo 2, que Ele anda no meio da igreja. Ele conhece a carência da igreja. Ele conhece a carência da igreja. Ele conhece cada um de nós. Se nós estamos servindo espontaneamente, com alegria, ou se eu estou fazendo para ser aplaudido. Ele sabe. Nada passa, irmão pastor, nada passa desapercebido. Pode passar desapercebido meus olhos, porque eu tenho que usar óculos ainda, 2 óculos ainda para completar. Um de perto, um de longe. Mas ele não. Os olhos dele é como chama de fogo. Aí diz assim, ó. Veja bem o que diz. As características da igreja. Amor. Abra para mim, por favor. A igreja tem as suas insígnias. Mas o que é insígnia? Seria, digamos, o logotipo. A marca. Toda entidade tem a sua marca. Toda entidade tem a sua marca. Aparece no rótulo de qualquer produto, tem lá. A igreja tem, que é uma Bíblia aberta. Sim ou não? Sim. As insígnias da igreja. Então, quem apanha o aplicativo no celular, esta igreja, este insígnia aqui, este logotipo, é da igreja Betânia. Amém? Então, capítulo 2 do livro de Números, verso 2. Veja lá, que Deus constituiu que eles colocassem uma bandeira e a insígnia. Quem vai ler para mim bem rápido? Número 2, 2. 1, 2, 3. Não acharam ainda? Está devagar. Os filhos de Israel se acamparão junto à sua bandeira, Olha aí. segundo as insígnias da casa de seus pais. Ao redor, a certa distância da tenda da congregação, se acamparão. Insígnia. Então, a igreja de Jesus tem a sua insígnia. Mas qual é? Primeiro passo, amor. O amor nos constrange. Está lá, no capítulo 3 da carta de 1 Coríntios, Paulo faz uma narrativa do amor. Tudo sofre, tudo suporta, tudo. E mais outras coisas que ele cita. Faz uma narrativa do que é o amor. Não é o amor eros. Não é. É o amor ágape. É o amor pelos irmãos. Aleluia. Se eu estou observando que o irmão está passando necessidade, eu não vou esperar que ele me peça. Eu vou socorrer ele. Esta é uma da distinção da igreja, das características da igreja. Ontem terminou o culto Jaçanã, tem um irmão que mora lá em Guarulhos, e eu fui socorrer ele. Fui socorrer. Era 11 horas da noite quando eu saí da casa dele. Menos de 1. Era faltar 15 para as 11 quando eu saí. Por quê? O irmão está passando necessidade. E não é da nossa igreja, mas é meu amigo. Às vezes, sabe o que eu faço? Vou contar aqui para vocês, me permita. Não é para me gloriar, não. Eu vou no mercado, faço uma mini compra e levo na casa do irmão. Ô, irmão, estava passando necessidade, não tinha nada para pôr na mesa. Chegou na hora H. Amém. Glória a Deus. É obrigação? É obrigação? Não. Nossa! Obrigação da igreja. Está lá escrito. Principalmente os domésticos da fé, Paulo escrevendo da igreja da Galácia. Agora hoje não. A coisa deu uma mudada. Ah, não, isso é problema de cada um. Não é problema de cada um, não. Se as pessoas lá fora fazem, nós devemos fazer muito mais. Amém. Aleluia. Sim ou não? Sim.
Muito mais. Então a igreja, as características, o perfil da igreja. Aí ele diz assim, olha, formosa como a lua, brilhante como o quê? Brilhante como? Brilhante como? O sol. Um dia que não tem sol, parece que é um dia triste. A pessoa fica cabisbaixo. Mas quando tem o sol, que alegria. Entendeu? O sol, ele endurece o barro e amolece a cera. É muito comum isso lá no sertão do Nordeste. Faz a armação do barraco de taquara. Deixa o barro bem mole, pega o barro assim e vai. Entendeu? Lá no Nordeste. Em pleno século XXI, ainda existem essas coisas no Brasil. Glória a Deus. Sabe o que acontece? Quer saber? Querem saber o que acontece? Tem o bichinho do barbeiro, bichinho de chácara. Ele sai à noite, porque ele está lá incrustado, ele sai e pica a pessoa. A pessoa torna-se chagaço, passa a sofrer no coração. Já não era tempo de acabar com isso no Brasil? Ou não? Sim. Já era tempo de ter acabado, mas infelizmente o desvio de dinheiro é muito grande. Muito grande o desvio de dinheiro. É uma calamidade. Calamidade. Agora, por exemplo, assinaram o aumento para todos. São 513 deputados, vai para 37 mil. E mais os ministros. Alguém censurou. Isso no momento não é. No momento não pode. As pessoas passando fome. Mas eles não têm nenhuma sensibilidade. Agora, se eu estivesse lá, eu ia protestar. Deu para os irmãos entender? Por que esse país está nessa situação? A ganância pelo dinheiro. Aí diz aqui a palavra. Brilhante como o sol. Nós precisamos do sol. O sol contém vitamina D. Sim ou não, diretora? Hein? A diretora está ali. Se a pessoa que não toma sol, ele precisa tomar alguma medicação para suprir a necessidade do sol. Uma criança que não toma sol fica anêmico. Tem que ter uma boa alimentação e tomar sol. E nós adultos também. Principalmente quem é novo como eu, assim, com 32 anos, precisa tomar sol. Então, meus amados irmãos, existe muita coisa que precisa. Muito bem. Brilhante como o sol. A igreja de Jesus, ela tem que ter esse perfil, essas qualidades. Aonde nós estivermos, quer no transporte, quer no trem, quer no mercado, aonde nós estivermos. Que as pessoas notem. Aquele senhor ali é diferente. Eu vou me aproximar dele e vou perguntar alguma coisinha para ele. Ô, senhor, a sua graça é Valdir. Mas posso fazer uma pergunta ao senhor? Pode. De qual religião o senhor é? Eu sou evangélico. Ah, eu percebi. Pela sua indumentária. Porque tem uns pastores aí que só misericórdia. Virou moda agora, pastor, bispo, apóstolo. Às vezes não sabe nem o que é apóstolo. O último apóstolo foi Paulo. As qualidades, me permitam fazer essa observação. As qualidades para ser apóstolo. Tinha que ter estado com ele, se alimentado com ele, visto os milagres que ele fez, assistido à ressurreição, está com ele após a ressurreição. Eu não vi nem glória agora. Agora esses não estão? Mas o irmão esteve com Jesus mesmo? Não. O irmão esteve lá no túmulo, lá? Não. Agora tem até apóstolo agora. Irmão, virou uma banalização. Um dia eu estava numa reunião de pastores, o cidadão levantou, foi muito infeliz ele se levantar.
Muito infeliz. Eu ando sem camisa, quando está quente, de calça curta e de chinelo no pé. Falei, pois eu vou despregar tudo que ele fez. Eu era o preletor da manhã, da reunião do pastor. Aí eu fui devagarzinho e fui apertando. Quando terminou, ele disse assim, pastor, daqui para frente, eu vou usar uma roupa semelhante ao senhor. Já está tarde demais. Sabe onde está hoje? Você quer saber? Sim. Está ansioso, né? Sabe onde está? No mundão. A igreja fez isso. Todo pastor tem que ter postura. Postura. A sua indumentária. E assim sucessivamente. Eu estava no metrô um dia. Minha esposa sentou e eu fiquei em pé. E o cidadão estava incomodado, né? Ele não aguentou. Posso fazer uma pergunta ao senhor? Pode. O senhor é pastor? Pela misericórdia de Deus. Mas por que você sabe? Pela roupa do senhor. Se o senhor tiver de chinelo, calça curta, camisa tatuado, braço tatuado, o rosto tatuado. Vós sois o sal da terra. A igreja de Deus, ela tem que ter as suas insígnias. Aí diz assim, ó, formidável, brilhante como o sol, formidável. Como o que, Thalita? Formidável como? Não entendi. Formidável como? Exército de bandeira. Exército com bandeira. A igreja de Jesus tem que marchar. Aleluia. As pessoas vão observar. Mas se nós nos igualamos lá fora, tá ruim, tá? Nós não podemos nos igualar lá fora. Nós somos salvos em Cristo. Amém, meus amados? Abra, por gentileza, a sua Bíblia no Evangelho de João. João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ver o que Jesus disse aqui, olha, no verso 23. 14 e 23. Quem quer ler para mim, uma das irmãs? As irmãs aí, leia, por favor. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará. Pediremos para ele, faremos ele orar. Obrigado, irmão. Jesus, o divino mestre, respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, esta palavra cala fundo no meu coração. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. A palavra de Jesus é vida. E nós temos nas nossas mãos, aqui, ó, o guia que vai nos conduzir para o céu. Glória a Deus. O país tem um documento que chama-se Constituição, que foi homologada em 88. Infelizmente, tem uns elementos aí que está fazendo assim com a Constituição. Fazendo assim. E tem não sei quantas emendas. Os Estados Unidos, eu não lembro agora, tem uma Constituição que é uma Constituição, parece que mais de 100 anos. Os Estados Unidos. Está observando as comparações? As aberrações? Mas nós temos aqui o livro de Deus. Sem este livro, eu não saberia como chegar no céu. Sem esse livro. Capítulo 15 do mesmo Evangelho. Verso 16. 15 e 16. Quem vai ler? Uma das irmãs ali, por favor. Maiara, né? Leia para mim, por gentileza. Desculpa.
Isso, irmã, em pé. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e dê frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, eu vos conceda. Muito obrigado. Os irmãos ouviram, foi a palavra de Jesus. E João escreveu. João escreveu este evangelho, escreveu as 3 cartas e escreveu o livro do Apocalipse, que é o livro da revelação de Deus e da profecia, das coisas que brevemente hão de acontecer no porvir do cristianismo. Diz aqui, olha, não me escolheste vós. Não fomos nós. Não foi, irmão? Isto. Talvez, se fosse escolher, o irmão não escolheria. Irmão, pensa um pouco. Entre milhões de pessoas, hoje nós temos, segundo informação, 8 bilhões de habitantes do planeta Terra. Saiu agora recente. Já pensou, dentre 8 bilhões, o irmão foi escolhido. Glória a Deus! Aleluia! Marcelo, né? Marcelo foi escolhido. Imagine só. A Thalita, antes que ela viesse ao mundo, Deus já tinha escolhido e separado. Dulcineia. Eu ia na casa do irmão Vilar, era pequenininha, sentava no meu colo. Era eu chegar na casa do irmão Vilar, ela vinha com a chupetinha e sentava. A irmã Esmeralda disse, deixa o pastor Sérgio. Ela tinha, entendeu? Deus escolheu ela. Dentre milhões de pessoas. Não foi vós que escolhestes a mim, mas fui eu que vos escolhi a vós. Nós muitas vezes passamos por momentos difíceis, por percalços ou coisas desta ordem, mas de Jesus eu não largo. Mas tem alguns que é frouxo. Desculpe de usar essa terminologia. Ah, irmão, estou com uma luta tão grande que eu estou já desistindo. Pois você vai ser provado na forja. A forja é onde vai provar. Moisés, por exemplo, Paulo saiu da onde ele tinha ido para Damasco, teve encontro com Jesus. O irmão foi lá, orou por ele, recobrou a visão, foi batizado, se alimentou, saiu de lá, foi para a Arábia. Ficou 3 anos na Arábia, na forja de Deus. No deserto da Arábia. Nós não temos nem noção que é o deserto da Arábia. Sem água, sem nada. Ele foi para lá. Examinando todos os pergaminhos. Pergaminho era rolo que se colocava assim num vaso, né? E com muito cuidado, né? Colocava. Ele foi, levou para ele se inteirar de que realmente Jesus era o Messias, o prometido. E Jesus transformou a vida de Paulo. Antes era um terrorista. Jesus transforma a vida de Paulo. Passa a ser o apóstolo dos gentios. E aí ele escreve: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque não me envergonho. Tem pessoas que parecem aquele cidadão do cinema, o 007. Trabalha na empresa, ninguém sabe. Aí, depois de muito tempo, o senhor é de qual religião você é? Eu sou crente. Mas o senhor trabalha aqui tantos anos, 10 anos, 12 anos, nunca soube. É o 007. Fica lá escondido. É o 007. Sim ou não? Nunca nem percebi. Não. Então, meus amados irmãos, não foi vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós. E vos, fez o quê? E vos nomeei, para que vades
e deis fruto. Permita a Deus que neste ano 23, que cada um de nós possamos produzir fruto nesse ano 23. Que fruto, pastor? Falar de Jesus. É o maior prazer, a maior satisfação de você trazer alguém para Jesus e posterior, aquele irmão ali, fui eu que ganhei e hoje ele está descendo as águas do batismo. Glória a Deus. Aleluia. É o maior prazer, a maior alegria. Fui eu que fui, Deus me usou para evangelizar esta pessoa. Vivia numa situação deplorável, caótica, miserável. Através, eu fui orando, Jesus salvou esse homem. Ou essa mulher, ou salvou esse casal. Esse é o fruto que nós temos que dar. Outra coisa, nós temos que orar para que Deus nos dê graça, unção do Espírito, revestido de poder. Não lembro se eu já falei aqui, me permitam fazer essa observação. Tinha um senhor italiano, que ele morava em Santa Catarina. Maldoso, religioso, e muitas vezes brigava com a mulher e espancava ela. Foi trabalhar numa empresa, em Joinville, que faz geladeira. Aí um irmão começou a evangelizar ele. Observa bem. O irmão começou a evangelizar. Até que um dia o irmão disse, você não quer ir no culto hoje comigo? Eu passo lá para lhe apanhar. Aí eu vou. Chegou em casa, falou para a esposa, tem um senhor lá na empresa, ele me convidou para ir na igreja. Mas você não é católico? Sou, mas eu quero ir lá. Vamos comigo. E foi. A igreja era de madeira. Lá naquela região, Paraná, Santa Catarina, tudo faz. Tem muita casa de madeira ainda até hoje. Aí não tinha lugar, ficaram sentados lá atrás. E o pastor ministrando a palavra. Antes do pastor terminar, Deus usou, o pastor de Deus transforma a vida. Liberta do vício, do fumo, do álcool, de tudo. Aí ele levantou a mão e disse assim, pastor, pois eu quero esse Jesus aí. Glória a Deus. Eu quero esse Jesus. Vem para frente. Aí pegou a esposa, dá licença, irmão. Pegou a esposa, vamos lá. A esposa, vamos ajoelhar aqui. A esposa disse, irmão, você não é católico? Esqueça disso agora. Orou, transformou a vida dele. Graças a Deus. Aí quando iam para casa, todo mundo a pé, ele falou, tem uma coisa que me incomodou. O que foi que lhe incomodou? Eu vi uma pessoa falando uma língua lá, não entendi. Falou, aqui as pessoas são batizadas com o Espírito Santo, ele fala em língua. E como que eu faço para receber? Como que eu faço? Você precisa orar. Mas ele não sabia, está começando agora. Chegou em casa, dobrou o joelho e começou a orar a volta dele. Chegou, encha-me do teu Espírito. Antes de sair, antes de manhã, no dia seguinte, fez o de jejum. E antes de sair, levantou mais cedo, dobrou o joelho e começou a orar. Chegou na imprensa e falou, eu estou sentindo uma coisa diferente agora. E assim foi por vários dias. Aí ele começou já a ir nos cultos, participar, deram Bíblia e tal. Cuidaram dele. Tem que cuidar do novo convertido. Igual a gente cuida do bebê. São bebês novos que nós temos na igreja. E começou a orar. Jesus me batiza, chegava em casa, antes da esposa pôr o jantar, ele lá, 1 hora de joelho. Como é que pode, novo convertido, irmão? 1 hora. Aí vinha, jantava, ia para o culto. Chegava do culto, mais 1 hora de joelho. De manhã, 1 hora de joelho. E a esposa viu a transformação na vida desse homem. E ele, Jesus, encha-me do teu Espírito. Sabe o que aconteceu? Chegou na fábrica de geladeira, diz que ele começou a sentir um calor aqui, uma coisa estranha, etc. De repente o fogo desceu, ele começou a falar línguas, e outros irmãos que tinham dentro da fábrica se ajuntou, e aquele barulho, o gerente foi, chama a polícia que está todo mundo louco. Aí o irmão lá disse, não, senhor fulano, ninguém está louco. É que nós somos evangélicos e cremos no batismo do Espírito Santo. Jesus está batizando esse homem aqui e os demais também. Ah, é? Então fica à vontade. Conclusão, irmão, houve uma mudança na vida desse homem.
Jesus, encha-me do teu Espírito. Senhor, encha-me do teu Espírito. E Jesus encheu. É assim que nós temos que orar, sem acanhamento. Porque às vezes a pessoa é inibida, né? Fica assim, mas eu vou orar. Você vai orar. As crianças também. Jesus batiza as crianças. E começou a orar. Jesus batiza. Então, meus amados, quem é esta que aparece? Como a lua, formosa. É a igreja de Jesus. Glória a Deus. E o perfil da igreja é este que eu lhes disse. Primeiro, o amor. O amor, evidentemente, supera tudo. O amor supera. Mas depois de alguns anos de crente, parece que o amor vai esfriando. Nós não podemos deixar. Que o amor se esfrie. Tem que manter a chama acesa. Mas como fazer para manter a chama? Orando, participando dos cultos. Fica nos cultos. Ouça a palavra. Vai sendo edificado na palavra. Como foi lido na carta aos Hebreus. Que alguns ainda precisavam tomar leite. Alguns lá não leu na carta aos Hebreus, capítulo 5. Alguns precisavam tomar leite ainda. Agora hoje aqui não tem leite. Hoje tem feijoada. Glória a Deus, poderoso. Então, meus amados, não foi vós que escolhemos, a Ele. Ele que nos escolheu, nos chamou das trevas para a sua bendita e maravilhosa luz. Portanto, o ano 23, que esse ano 23 seja uma bênção, seja melhor do que esse ano que terminou. Orar, trabalhar, distribuir folheto, distribui. Você vai no ônibus, você vai no metrô, leva o evangelho com o endereço da igreja. Dá licença, o senhor, a senhora aceita o evangelho? Aceita. Entendeu? É assim que a gente vai evangelizando. Algum vai rejeitar. Não rejeitou, dá para o outro. Mas não deixe de falar de Jesus. Porque às vezes você não tem condições de falar. Então você, olha, isso aqui é uma porção da palavra de Deus. Eu faço isso. Eu levo na pasta. Por sinal, está me faltando colocar na pasta. Eu levo, dá licença, isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus. Outro dia fui num autoelé fazer um serviço no carro e distribuí para todos. Olha, este livreto contém a palavra de Deus. Aleluia. Porque naquele dia ele não vai dizer que ele nunca ouviu. E está no livro de Ezequiel, diz assim que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que ele se arrependa. Então são funções primordiais da igreja. A igreja não pode ficar apática. Não é função minha, é função de todos nós. É função de todos nós. E por isso que nós vamos ter aqui, a partir do dia 17, 12 dias, né? E posterior a igreja lá. Hã? Como é que vai ser lá em cima? As datas? Não, o tema. Rápido, irmão. Como? Mas ninguém sabe ainda. Meu Jesus de Nazaré. Cruzada evangelística, Cristo salva. Só ouviu uma irmã da glória aí? Posso ouvir outros? Cruzada evangelística. Eu estava orando no templo. Eu prefiro vir lá da minha casa orar no templo. É o melhor lugar para orar. E Deus tocou no meu coração. Faça uma cruzada evangelística. Já convidamos os preletores. Começa dia 19 e vai até o dia 26, se me vai a memória. Entendeu? Cruzada evangelística, Cristo salva. Então, meus amados, é momento de nós tivemos grandes avivamentos. Depois deu uma arrefecida, mas tivemos grandes avivamentos. Precisamos, antes da volta de Cristo, temos um grande avivamento para despertar o povo que está dormindo, estão se querejando na vida espiritual. Muitos estão fora da igreja. Tem um grupo aí, uma turma desigrejada. E eles precisam ser resgatados. Fica com esta palavra. Que Deus abençoe o irmão, a irmã, em nome do Senhor, que o Espírito Santo aplique melhor em cada coração, em nome de Jesus.